Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo falando de aparelhos eletrodomésticos. Agora vamos falar do consumo energético desses aparelhos. No Rio de Janeiro, a gente tem a empresa que faz a distribuição de energia elétrica, que é a Light. Ela manda essa conta aqui para casa das pessoas, cobrando o quanto que você consumiu de energia, né? Sua família consumiu de energia na sua casa durante o período de um mês. E aí você vai pagar o valor que está aqui embaixo em vermelho. Nessa conta aqui, um exemplo, ela custou R$ 132,36. Mas reparem que o preço do quilowatt-hora aqui ele está 0,49 real, ou seja, 49 centavos, 50 centavos, né? Provavelmente aí na sua casa vai ser maior do que essa conta aqui. Você tem que olhar isso aqui, ó. Isso varia de local por local. Tem locais que esse valor é mais barato, porque são áreas mais periféricas mais suburbanas da cidade, esse valor varia. E, e tem locais que é bem mais caro do que esse daqui também. Tem local que já está 60 centavos, 70 centavos. Então tem que olhar esse valor aqui, o preço unitário. É um outro motivo para você, quando você for escolher a casa para morar, ver o preço do quilowatt-hora. Essa conta aqui foi consumido um total de 230 quilowatt-horas. Que será quilowatt-horas? Isso que a gente vai descobrir hoje. E como o valor unitário de cada quilowatt-hora é 0,49901 centavos, você multiplicar esse valor unitário pelo total de 230 quilowatt-hora, você vai ter um consumo de 114 reais, né? 114 reais. Para a conta chegar a 132, você tem outros fatores. Você tem a contribuição de iluminação pública, né? Você contribui para a iluminação que é feita nas nossas ruas, na sua rua, então tem um valor específico. Tem um adicional de bandeira. Pode ser que nesse momento a Anael tenha liberado um adicional de bandeira. Esse sistema foi inventado no Brasil e eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Mas deixa mais para frente. Então, pode ser que tenha um adicional de bandeira. Esse adicional aqui, ele custa 0,03867 centavos para cada quilowatt-hora. Então, você tem que multiplicar esse valor por 230 para poder chegar a esses R$ 8 alguma coisa. Ainda tem alguns outros custos de impostos. Então, esse consumo seu de R$ 114,76 vai chegar numa conta final de R$ 132,36. Repare aqui nessa última aqui, ó, nesse quadro aqui embaixo, escrito consumo, que aqui eles trazem também a variação, né? É um diagrama aqui mostrando a variação do seu consumo. Você pode ver com esse mapa aqui, com esse diagrama, você pode perceber quais os meses que você costuma gastar mais. Qual mês que você costuma gastar mais? Tem que se preparar. Qual mês que gasta menos? Esse aqui parece que em novembro tem um baixo consumo. Agora, aqui em abril, o consumo é alto, já tem que preparar a grana para esse mês. Então, essa é uma conta de energia elétrica para você conferir lá. Você pode pegar o relógio da sua casa e anotar os números para ver se vai a leitura. Aqui em cima tem leitura. Vamos lá em cima, no quadro lá em cima. Energia ativa. Aí tem leitura 8.511. Nessa data do dia 5 do 2. Aí no dia 7 do 1 tinha 8.488. Então, você fazer essa diferença aqui, 8.511 menos 8.488, você vai chegar aos 230 kWh com 29 dias. E aí você multiplica pelo valor do quilowatt-hora, você vai conseguir calcular direitinho o valor da sua conta. Se você marcar o dia que o
que o medidor da Light for lá, você marcar quanto que está o seu medidor, e depois de medir de novo, você vai poder conferir se está tudo certinho na sua conta. Bom, para falar de... Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente, para entender esse valor, precisa entender o que é quilowatt-hora, né? Precisa entender como que é cobrado, como que é calculado esse consumo. Então, para falar desse consumo, a gente precisa falar de energia. E não só de energia, mas o quanto que essa energia é consumida no tempo. Então, a gente precisa dessa grandeza aqui, desse conceito chamado potência elétrica. A potência elétrica, ela é a velocidade de transformação de um tipo de energia em outro. Qualquer tipo de energia. Numa hidrelétrica, você transforma energia mecânica em energia elétrica. E você vai ter lá a potência de geração, de transformação de energia da hidrelétrica. Né? Quanto de energia mecânica que vira energia elétrica. E aí, por tempo, né? Pela quantidade de tempo, aí você vai ter a potência. Agora, você pode calcular também, aí você vai ter a potência lá da usina. Agora, você pode calcular também a potência que um aparelho seu tem. Qual é a potência que tem um aparelho seu quando ele está funcionando perfeitamente? Ele precisa de uma quantidade de energia por tempo. Então, essa quantidade de energia por tempo, vamos supor, ele precisa, sei lá, de 1000 joules por segundo para poder funcionar. Abaixo disso, ele não consegue fazer as movimentações de elétrons necessárias para o seu perfeito funcionamento. Agora, depende do aparelho, né? Depende de que tipo de aparelho que a gente está falando, essa potência. A unidade da potência é em homenagem ao inglês James Watt. Então, a unidade da potência é o watt. Então, vamos ver aqui esse quadro. O conceito de potência elétrica está associado à quantidade de energia elétrica tal desenvolvida. Então, a gente pode falar que é o trabalho, né? Trabalho realizado por essa... Ou falar em energia mesmo. Trabalho e energia, os dois são em joule, né? Então, a potência é essa energia transformada pela unidade de tempo. Energia em joule, como energia em joule e o tempo em segundo, então 1 watt é a mesma coisa que 1 joule por segundo. Quando você chegar na sua conta lá, encontrar joule por segundo, você pode escrever watt, escrever o W. Então, watt é a nossa unidade da potência. Então, cada aparelho vai depender de uma quantidade de energia por segundo específica, que cada um faz uma coisa. Por exemplo, a cafeteira, o que ela faz? Ela precisa aquecer a água. Ela vai precisar de mais energia por segundo do que a lâmpada, do que o forno, do que a batedeira, do que o carrinho de controle remoto, do que uma escova de dente elétrica. Ela precisa de pouca energia para ficar com um movimento simples. Então, cada aparelho, uma filmadora, ela gasta energia aqui luminosa, ela gasta energia gravando. Então, cada aparelho vai ter lá a quantidade de energia por segundo necessária, ou seja, cada aparelho tem a sua potência específica. Cada aparelho precisa de uma quantidade de energia por segundo específica para poder funcionar perfeitamente. Cada aparelho tem a sua potência. Você olhar nesse quadro aqui, ó, esse sujeito aqui, que deve ser o que paga a conta de energia elétrica na casa, está muito preocupado porque ele está vendo lâmpada acesa, ar-condicionado e televisão funcionando. Vamos ver aqui, ó. A lâmpada, ela tem uma potência baixa, 22 watts, ou seja, ela precisa de 22 joules por segundo somente para poder funcionar e ter aquele brilho. Então, é uma lâmpada fraca, uma lâmpada tranquila. O televisor já precisa de um pouco mais, que ele emite som, ele emite luz, aí ele precisa de um pouco mais do que a lâmpada, precisa de 44 watts por segundo. Já o ar-condicionado, ele faz uma transformação muito grande, né? Ele precisa resfriar o ar e movimentar o ar dentro da sua casa. Então, ele precisa de 1.100 watts, ou seja, 1.100 joules por segundo para funcionar. Esse aparelho vai consumir muitas vezes mais do que a lâmpada e o televisor, né? Você ficar 1 hora ligado com ele vai significar um consumo de diversos televisores, diversas lâmpadas. Aqui a gente colocou para uma diferença de potencial, né, uma tensão
a DDP de 110 volts, que é o que geralmente a gente tem nas casas no Brasil. Cada aparelho, se você olhar lá atrás do aparelho, você pode ir na sua casa agora e procurar todos os aparelhos, você vai ver que atrás dele tem essa etiquetazinha aqui. Essa etiqueta vai dizer para a gente qual é o consumo em quilowatt-hora, voltamos àquela energia, né? Aqui é uma energia, é uma unidade de energia, o quilowatt-hora, não é de potência, mas está relacionado à potência, né? Então, esse valor aqui desse aparelho, ele consome 38,4 kWh por mês. Então, é um aparelho interessante, 38,4 kWh por mês. E aí, se você vai ver também que hoje em dia a gente tem essas faixas aqui, ó, essas faixas aqui que eles são obrigados a colocar na etiqueta. O A é o que consome menos energia, o que tem mais eficiência. É uma faixa, são faixas que são testadas para diversos aparelhos do mesmo tipo, e aí especifica-se um valor, uma faixa de valor interessante para ser menos eficiente, para ser mais eficiente. Então, o A se o seu aparelho for tipo A, como esse aqui, ele é do tipo mais eficiente. Se for do tipo B, menos eficiente, C, por aí vai. Ele consome mais energia. Então, você pode encontrar outros aparelhos. Se você estiver comprando um aparelho que está baratinho, tipo E, significa que ele consome muita energia ao longo do tempo, e o dinheiro que você pagou mais barato pode ser que se perca para Light, né? Você gaste dando para Light. E ainda pode ser um aparelho mais barulhento, por aí vai. Então, pense bem na hora de escolher o seu aparelho. Aqui, a potência elétrica de uma lâmpada para a gente comparar. A lâmpada, aqui agora no sistema de 220 volts, a lâmpada, repare que uma lâmpada de 60 watts, ela brilha menos do que uma lâmpada de 100 watts. Né? A lâmpada de 100 watts tem uma potência maior, ela faz uma transformação de energia elétrica em luminosa maior. E no caso da lâmpada, ela pode funcionar se você colocar uma lâmpada de... Aqui na DDP, se você colocar uma lâmpada com a DDP de 110, ela vai sentir isso também, você vai sentir um brilho menor, ela vai conseguir transformar menos. Mas o caso de outros aparelhos é perigoso, muitos aparelhos não conseguem trabalhar com os dois tipos de tensão, 110 e 220. Então você tem que olhar lá, às vezes eu tenho um botãozinho, mas pensando em potência da lâmpada, quanto maior a potência, maior a luminosidade que você vai ter. Então, uma lâmpada de 60 watts consegue iluminar uma pequena sala, mas se você quiser para uma sala maior, você vai precisar de uma lâmpada de 100 watts. Se for para fora de casa, 100, 110, 120 watts, dependendo de onde é. Para iluminar uma festa, vai ter que ser muito mais. Um quintal grande, vai ter que ser muito mais do que 60 watts. Então, essa lâmpada transforma 60 watts de energia elétrica em energia luminosa. O detalhe é que surgiram, a gente tem as lâmpadas incandescentes, que consomem muito, né? Elas são uma lâmpada de 60 watts que consome bastante energia e ilumina pouco. Aqui a gente já está falando de luminosidade, embora aqui a gente comparou o mesmo tipo de lâmpada, né? Uma de 60 watts incandescente com uma de 100 watts incandescente, vai brilhar mais. Agora, se a gente pegar diferentes tipos de lâmpada, hoje a gente tem lâmpada de LED, tem lâmpada de mercúrio. Então, essas lâmpadas novas de LED, por exemplo, ela consegue, consumindo pouco, dar uma luminosidade muito maior. Então, uma lâmpada de 60 watts de LED, ela consegue te dar uma luminosidade muito maior do que uma lâmpada de 60 watts de incandescente. Por isso que as incandescentes estão estão deixando de ser utilizadas, porque uma lâmpada de 60 watts de LED, você gasta menos grana e ilumina muito mais do que uma lâmpada de 60 watts incandescente. Aí as incandescentes estão perdendo espaço. Vamos ver aqui mais uma comparação, ó, um forno micro-ondas. O forno micro-ondas é bom que você geralmente usa pouco, né? Mas ele consome 2.000 watts. A potência dele é de 2.000 watts. Então, essa ideia de, vamos fazer arroz no micro-ondas, vamos fazer, não sei, passar tudo para fazer no micro-ondas, é super perigosa. Se dá para você fazer no fogão normal, faça, que gasta bem menos.
2.000 watts, a potência de 2.000 watts é muita coisa. 10 minutos funcionando a 2.000 watts, você vai gastar energia pra caramba e dinheiro pra caramba. Uma batedeira, ela só faz girar lá aquelas pás, então ela tem uma potência de 100 watts. O chuveiro elétrico, ele pode chegar a 5.500 watts, mas lógico, esse chuveiro de 5.500 watts é lá na chave super quente, né? Naqueles chuveiros mais que conseguem esquentar muito a água. Espremedor de frutas também é só girar 200 watts. Agora vamos mais uma comparação aqui, ó. Vamos lá. Especificação técnica, tensão, ó. Desligado, potência normal, no morno desse chuveiro elétrico, ele fica a 2.800 watts, né, com potência normal. No frio está desligado, no morno 2.800 watts a 3.200 watts, depende do aparelho. Então, um aparelho, quando ele está no desligado, ele consome um aparelho, um chuveiro, né? Ele vai consumir nada, ele vai só passar água. Quando você coloca no morno, ele vai ligar lá a resistência, que a água passa pela resistência, ele tem que aquecer aquela água rapidamente. É uma coisa fantástica. Eu, quando era criança, eu ficava, como que essa água esquenta tão rápido? Então, aquela resistência ali, ela cria o efeito Joule num fio, e aquele fio esquenta, a água que está passando por ali esquenta. Como isso tem que ser rápido, porque a água vai passar ali pelo cano e tem que ir para o seu corpo, a potência tem que ser forte. Se a água pudesse ficar ali um tempo, mas não, tem que passar rápido e esquentar para ir para o seu corpo. Você não quer esperar uma água, ficar esperando a água esquentar muito tempo. Então, essa potência, ela é alta. No morno já é de 2.800 watts a 3.200 watts, dependendo do aparelho. Fica nessa faixa, não vai ser abaixo de 2.000 watts, por exemplo, não vai mesmo. E isso é o que você gasta. Então, 3.000 watts, imagina você usando um chuveiro por 10 minutos. Faça os cálculos aí. Você usar 1 hora por... Aí, dependendo da quantidade de pessoas, 1 hora por dia de chuveiro elétrico. E aquelas pessoas que gostam muito quente, né, a água quente, aí a potência é muito maior, vai de 4.500 a 5.500, dependendo do aparelho. Então, cuidado, economia aí na hora de utilizar o chuveiro elétrico. Tem que ser rápido, banho rápido quando o chuveiro for quente, quando o banho for quente. Ligou, se enxagou, pronto. Aí o cálculo da potência elétrica. A potência elétrica, como eu disse, é a energia por tempo. E aí essa energia, quando a gente está falando de energia elétrica, é a quantidade de carga que passa multiplicado pela diferença de potencial, né, pela DDP. Quando a gente bota isso na equação, vai ficar carga por tempo, carga dividido por tempo que passa por aquela seção ali. A gente já viu que isso se chama corrente, a quantidade de carga dividido pelo tempo. Então vai ficar potência igual a U, que é a diferença de potencial, vezes a energia elétrica. Então, você tem lá a corrente elétrica, né? Então, você tem lá uma DDP de 110 volts, qual é a corrente que o aparelho precisa, você vai ter a potência que consome. Então, essa é a equação principal da potência elétrica. Potência é igual a diferença de potencial, né, vezes a corrente elétrica. Assim que a gente calcula a potência. Então, a potência em watt, a corrente elétrica em ampere e a diferença de potencial em volt. Vamos dar um exemplo. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial nos seus terminais é de 110 volts? E a corrente que o atravessa tem intensidade de 20 amperes? Solução. Então, para calcular a potência, a gente vai precisar fazer o quê? Multiplicar a diferença de potencial pela corrente. Aqui ele deu a diferença de potencial, 110, e a corrente 20 amperes. 20 amperes, né? Então ele quer saber qual é a potência dado a diferença de potencial de 110 volts e a corrente de 20 amperes. Multiplicando isso, a gente vai chegar a 2.200. 20 vezes 110 é 2.200. Lembrando que a unidade da potência no SI é o watt, então 2.200 watts. Mais frequentemente a potência é escrita em kilowatt. Então, muitas vezes, a gente vai ver a potência escrita em kilowatt. Quilo é simplesmente colocar um 1.000 aqui. O K significa 1.000. Então, se eu tenho 2.200 watts,
Ou seja, em quilowatt é como se eu estivesse dividindo esse número aqui por 1000. Fica 2,2 quilowatt. Então, 2,2 quilowatt é a mesma coisa que eu multiplicar isso aqui por 1000, vai ficar 2.200 watts. Efeito Joule. Um aparelho elétrico é percorrido por uma corrente que aquece. Sempre que um aparelho elétrico é percorrido por uma corrente, um fio, esses elétrons passam no material, fazendo um atrito. Esse atrito vai aquecer o material. Esse aquecimento a gente chama de efeito Joule. Tem aparelhos que são feitos só para produzir esse efeito Joule. Eles colocam um fio grosso e passa corrente ali para poder esquentar o material, que é o caso do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele é feito para criar o efeito Joule. Bota um fio grosso ali, que é o que a gente chama de resistência, passa uma corrente ali, aquela corrente aquece o fio que vai aquecer a água. A mesma coisa é o secador de cabelo, é o ferro elétrico, eles precisam de coisa quente, então você explora o efeito Joule. Nos outros aparelhos, a gente tenta evitar o efeito Joule, como um ventilador, televisão, mas a gente sabe que todo aparelho tem uma dissipação, a gente chama de dissipação, que é essa perda de energia pelo efeito térmico, pelo efeito Joule. Todo aparelho tem isso. Quanto você diminui isso, mais você vai ter uma potência útil, você vai deixar de perder energia para funcionar, por exemplo, no televisor. Quanto menos ele aquecer, melhor, você está perdendo menos energia. Nos resistores ômicos, ou seja, no resistor onde vale essa lei U igual a RI, né, a gente vai poder substituir esse U na equação da potência, que vai ficar, então, uma potência igual a P igual a R vezes I ao quadrado. Então, você pode, utilizando um resistor, sabendo a resistência desse resistor, você pode, além de fazer P igual a UI, você pode fazer P igual a RI ao quadrado, ou a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado. Outra forma é isolar para I, né? Pegar I igual a U sobre R. Vamos substituir o I na equação da potência, que é P igual a UI. Vamos ter, então, U ao quadrado vezes R. Então, são 3 formas possíveis da gente calcular a potência elétrica. Aqui tem a equação da potência, P igual a UI. Se eu utilizar U igual a RI, eu vou chegar a P igual a RI ao quadrado. Se eu utilizar I igual a U sobre R, eu vou chegar a P igual a U ao quadrado sobre R. Então, para resolver um problema, você tem que ver se você tem resistência, se você tem DDP, se você tem a corrente. Se você não tiver a corrente, você vai utilizar essa aqui, P igual a U ao quadrado sobre R. Se você não tiver DDP, mas tiver resistência corrente, você usa P igual a R I ao quadrado. E se você tiver a DDP e a corrente, como foi o exemplo que a gente fez, você usa P igual a UI. Vamos a um outro exemplo. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts para funcionar uma DDP de 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine. Porque se você não instalar corretamente, você pode ter alguma fuga de energia, pode ter vários problemas. Tem que ter aterramento. O valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento e a intensidade da corrente que o atravessa. Então, a gente tem aqui, potência e DDP. Eu quero o valor da resistência elétrica. Vamos olhar aqui em cima qual é a equação que relaciona. Aqui, temos 3 equações. Tem potência e DDP, e ele quer resistência. Então, é P igual a U ao quadrado sobre R. É isso que a gente tem que fazer. Opa, calma aí. Ah, tá certo. Potência e DDP. Então, aqui com essa equação a gente encontra a resistência. Depois a gente usa outra para encontrar a corrente. Usando a equação, então, P igual a U ao quadrado sobre R, a gente vai ter P, que é 2.200, igual a 220, que é a DDP, né, que é o U ao quadrado, sobre R. A gente faz essa potência, joga o R para lá multiplicando, joga 2.200 para cá dividindo, a gente vai ficar com 22 ohms a resistência. E para achar a corrente, aí é fácil, agora é só pegar uma outra equação lá que tem aí. Pode ser P igual a UI ou P igual a RI ao quadrado, porque a gente tem a DDP e a resistência já. Pegando P igual a RI ao quadrado, eu vou pegar P 2.200, R
aqui ficou um erro aqui, não era para ter 22 ao quadrado, não, era para ser só 22 vezes I ao quadrado. Eu vou chegar I igual a 10 amperes. Vamos lá, vamos ao cálculo da energia elétrica consumida na nossa conta. Como que fica? Então, a gente precisou entender o que é a potência para poder calcular aquele consumo, para calcular aquele consumo em energia e em grana. Então, o consumo de energia determina-se utilizando a seguinte expressão. Se a gente viu que potência é igual a E sobre ΔT, eu jogo o ΔT para o outro lado. Então, eu fico que a energia é igual à potência elétrica do aparelho vezes o tempo que ele ficou em funcionamento. Eu só peguei o tempo lá daquela equação da potência que eu botei lá na frente, joguei o tempo para o outro lado. Né? Então, vamos olhar lá essa equação. Vamos olhar aqui a equação. Aqui. Peguei aqui, ó. Energia, potência igual a energia sobre ΔT. Eu pego o ΔT e jogo e multiplico para o outro lado. Vai para o outro lado multiplicando. Aí a gente vai ficar com essa equação. Energia, então, eu tendo a potência e tendo tempo, eu calculo a energia. Nas nossas contas, a gente quer calcular a energia. Quilowatt-hora. Então, no cotidiano, é muito comum o valor da energia elétrica ser expresso em quilowatt-hora. Então, lembra, quilowatt é a unidade de potência. A quilowatt-hora vai ser o quê? Vai ser a energia que você consumiu durante uma hora com aquela potência. Então, nesse caso, a gente teria que 1 kWh é igual a 3 milhões e 600 mil joules. 1 kWh é uma unidade muito grande. Ó. Então, ela seria aqui, ó, energia. Vamos olhar aqui, olha aqui no canto. Energia é igual a potência vezes tempo. Então, se eu pegar uma potência de 1 kW sendo utilizada por uma hora, eu vou ter, então, essa unidade de energia chamada quilowatt-hora. Então, vamos lá. 1 kWh equivale a um aparelho de 1 kW, ou seja, de 1000 watts, funcionando durante uma hora. Então, um aparelho de 1000 watts funcionando durante uma hora. Quando eu multiplico esses valores aqui, eu vou chegar que o quilowatt-hora é igual a esse valor em joules. Então, vamos passar a utilizar 1 kWh, porque o valor em joule fica muito grande, a gente vai ficar trabalhando com números enormes para o tipo de consumo que a gente tem. Antigamente, as pessoas tinham muito menos aparelhos elétricos em casa, então esses valores eram menores. Agora, as pessoas estão consumindo muito. Então, está aqui, ó, relação no SI. Então, 1 kWh é igual a 1 kW vezes uma hora. Exemplo do cálculo do consumo. Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Nossa, muita coisa, mas aquecedores consomem muito. Quem utiliza aparelhos que utilizam o efeito Joule consomem muito mesmo. Qual o custo mensal desse aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias? Aí vamos considerar 1 kWh aqui, o custo do kWh de 40 centavos. Então, se a gente pegar lá, vamos as informações que a gente tem. A gente tem a potência de 3.000 watts e a gente tem o tempo. A gente quer saber, ó, então potência e tempo. Vamos olhar aqui, ó, potência são 3.000 watts, né? São 3 kW e o tempo é de 3 horas por dia. A gente quer saber em quilowatt-hora. Tem que fazer essa operação aqui. Fazer essa operação. Vamos lá para a resolução. Então, primeiro vamos calcular o valor da energia consumida pelo aquecedor em um dia. Então, são 3.000 watts em 3 horas. Por dia, são só 3 horas utilizando esse aquecedor e cada hora, e a potência dele é de 3.000 watts. O que a gente vai ter aí? A gente vai ter 9.000 watt-horas de energia. Então, 9.000 watt-horas de energia. Se 1 watt-hora é igual a uma potência de 1.000 watts, sendo utilizado por uma hora, se esse aqui tem uma potência de 3.000 watts, em 3 horas, ele vai ter um consumo de 9.000 watt-hora. Para utilizar a unidade que é mais utilizada nas contas de energia elétrica, que é o quilowatt-hora, é só pegar esse 9.000 aqui e dividir por 1.000 e botar um K aqui na frente. Esse K representa 1.000, lembra? Então, ó, 9 kWh é a mesma coisa que 9.000 watt-hora. Então, esse consumo energético foi de 9 kWh. Queremos saber
do custo em um mês. Para saber o custo em um mês, é só multiplicar por 30 dias, que vai dar 270 kWh. Então, você viu que o valor, quando a gente viu aquela conta lá em cima, que gastou 230 kWh no mês para a casa toda, com valor de 50 centavos, deu R$ 132 de conta, né? 130, 114 de consumo. Então, essa casa aqui, ou esse, sei lá, se é um restaurante que usa esse aparelho durante 3 horas por dia, vai ter só com esse aparelho um consumo de 270 kWh. Então, vai dar aí uns R$ 160 só com esse aparelho. Ainda tem ar-condicionado, lâmpada. Você vê que o custo não é baixo. Se for fazer o seu investimento, abrir a sua empresa, você pensa nesses custos todos para ter grana. E o quanto que você vai ter de retorno. Finalmente, para encontrar o valor em reais, basta multiplicar o valor encontrado por 40 centavos. No caso daquela conta que a gente viu lá em cima, era 49, era 50 centavos, né? A gente teria que multiplicar por 50 centavos. Mas aqui, nesse exemplo aqui, é de 40 centavos e deu R$ 108 por mês, só com esse aparelho. Aqui uma forma básica de você calcular o consumo do seu aparelho. Vai lá na sua casa, vai lá agora ver um aparelho, pega o micro-ondas e olha lá. Faz uma estimativa de quanto tempo por dia vocês utilizam esse aparelho em casa. Se der 1 hora, só colocar 1 aqui no lugar de hora. Se der meia hora, só colocar 0,5. Se der 20 minutos por dia, você vai fazer uma regra de 3 ali. 1 minuto está para X, para você encontrar 20 minutos em horas. E ver atrás do aparelho qual é a potência dele. Potência dele em watt. Esse dividindo por 1000 aqui é justamente para ficar em quilowatt-hora, né? Porque vai dar um valor, igual aquele exemplo aqui, ó. Deu 9.000 watt-hora. Para ficar em quilowatt-hora, que é como é cobrado nas contas, eu só dividi isso aqui por 1000 e coloquei um K, que representa 9.000. Então, esse 1000 aqui, ele está dividindo aqui simplesmente para ficar em quilowatt-hora. Outro exemplo, ó, primeiro calcular o consumo por lâmpada por hora. Uma lâmpada de 100 watt-hora. Não, consumo descrito na caixa da lâmpada. Está dizendo que é 100 watt-hora de energia. Aí como calcula? Potência vezes horas. Então seria, esse negócio aqui está errado, 100 watt-hora, tinha que ser 100 watts, né, que é a potência. Esse quadro aqui eu peguei na internet, então tem que ser 100 watts, que é a potência. 100 watts aí sim ia ficar 100 watt-hora. Não, tá certo. Ele estava conferindo o que está escrito na etiqueta da lâmpada. Parece que na etiqueta ele não fala potência, ele já fala o consumo em energia. E aqui bate, né? Então, 100 watt por 1 hora, aí você vai dividir por 1000, você vai ter um consumo em quilowatt-hora de 0,10. Então, se a sala são 2 lâmpadas que ficam acesas a cada 3 horas, você vai ter um consumo da sala de 0,60 kW por dia. Aí multiplica por mês e multiplica pelo valor do quilowatt-hora no local, para você saber quanto gasta só com lâmpada. Mas ainda tem ar-condicionado, telefone, blá, blá, blá. Mais uma vez, um quadro simplificando para você fazer o cálculo aí nessa casa, ver se a potência está lá em watt, no aparelho. Se tiver em watt, coloca lá 70 watts. Número de horas utilizado, número de dias do mês o uso, divide por 1000. Você vai ter a quantidade de quilowatt-hora por mês. Multiplica pelo valor do quilowatt-hora que está na sua conta e vê quanto que você está gastando só com esse aparelho. Faz um comparativo aí para você ver os aparelhos que gastam mais. Tem aparelho que a potência é alta, mas você usa muito pouco durante o dia. Ou o ferro de passar é alto, mas geralmente você usa uma vez a cada semana. Por isso que muita gente prefere ir acumular as roupas e passar tudo de uma vez. Porque aí, se você passar uma vez o ferro, sei lá, usar 4 vezes ao dia, né? Cada hora que você for para a rua, você passar. Você perde, porque o ferro tem tempo para ele esquentar ainda. Toda vez que você ligar, ele vai ter um tempo para ele aquecer. Se você passar tudo de uma vez, ele já está quente, você vai ali, você vai aproveitar melhor esse tempo. Então, tem aparelho que ele tem uma potência alta, mas ele é muito pouco utilizado. Enquanto outros aparelhos têm uma potência baixa, mas é utilizado o tempo todo. Um ventilador, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você usa o tempo todo. Se você olhar lá, a potência dele é baixa. Mas você usa muito mais do que o ar-condicionado. Então, você tem que ver e pensar bem nesse consumo aí para não ficar sem grana para pagar.
Revisando, as pessoas que trabalham com eletricidade, eletricistas, eles têm isso daqui na mente, ó, PUI, porque você precisa saber, são informações que eles precisam muito, que utilizam muito a trabalhar com sistemas elétricos. É a potência do local, a DDP do local e a corrente necessária. Então, eles ficam com esse triângulo na cabeça, PUI. Se você precisa da potência, você faz U vezes I. Se você precisa da DDP, você faz P sobre I. Ó, P sobre I. E se você precisa da corrente, você faz P sobre U. Eles têm isso aqui, perguntam ao eletricista, como calcular a corrente? Eles têm isso na cabeça rápido, fazem esse cálculo rapidinho. E eles ainda têm a prática, eles sacam muito mais do que a gente, porque eles sabem onde colocar a mão, eles só precisam de algumas informações. Você também pode utilizar, como a gente viu, os eletricistas utilizam mais essa P igual ao I, mas outros trabalham com eletrônica, já precisam saber resistência do material, trabalham com circuito integrado, e aí você pode utilizar essas outras equações aqui, ó. Vamos ver se mais um quadro aqui, ó. Esse é o quadro da capacidade instalada por fonte de geração no Brasil em 2012. Hoje mudou um pouco. A gente pegar as usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, as pequenas centrais elétricas, a termonuclear, que é essa que tem em Angra, eólica, hidrelétrica, fotovoltaica. Bom, vamos pegar as principais aqui. As hidrelétricas, em 2012, elas tinham uma potência, olha a quantidade de potência total de hidrelétrica no Brasil, 2012. Hoje, vamos lá, 66% da energia toda elétrica consumida no Brasil vem das hidrelétricas. E o total de energia elétrica, de potência gerada pelas hidrelétricas no Brasil em 2012 era de 78 mil megawatts. 78 mil megawatts. Se eu falei que quilo, né, um K, se eu coloco um K aqui, representa 1000, mega quer dizer, 1000 é 10 elevado a 3. Mega quer dizer 10 elevado a 6. Então, é 78 mil megawatts, significa 78 mil vezes 10 elevado a 6 watts. Então, é muita potência das energias, das usinas de hidrelétrica no Brasil. E isso só dá 66% do que a gente consome. As termoelétricas, elas são 26% do que a gente consome. Isso aqui em 2012, agora mudou um pouquinho porque aumentaram as eólicas e as fotovoltaicas, aumentaram. Mas não mudou tanto, ainda fica na casa dos 70%, dos 60% a 70% a hidrelétrica e na casa dos 20% a termoelétrica. A termonuclear, que é essa que a gente tem no Rio, ela não mudou, né? Ela não mudou muito. Ela tem uma potência de 2.000 megawatts, que vai dar 2 gigawatts, né? Porque giga é 10 a 6, 10 a nona. Então, quilo, 10 a terceira. Mega, 10 a sexta. E giga, 10 a terceira. Então, a termonuclear ela produz 2 gigawatts. Muita coisa também. Mas isso só representa 1,7% do consumo total no Brasil. Agora, para ver a eólica e a fotovoltaica, a gente tem que ver uns dados mais atualizados, porque isso aqui aumentou. A voltaica está dando aqui próximo de zero, muito pouco, mas não é. Isso já aumentou bastante. Esse outro quadro aqui são usinas em operação. Esse quadro é bem interessante, ó. É usina hidrelétrica em operação. Essa aqui no Parnaíba. São 658 mil quilowatts. Ela larga 86 quilômetros quadrados. Canabrava em Tocantins, 450 mil quilowatts. E alaga 139 quilômetros quadrados. Então, aqui dá para a gente comparar as usinas. É interessante pegar outras, o Belo Monte, por exemplo, agora, né, e ver a capacidade delas, a capacidade que elas podem gerar. Essas informações são importantes para a gente perceber. Aqui, por exemplo, se a gente tem uma potência total de 118 mil megawatts, isso é para toda a população brasileira, né? 200 milhões de pessoas que a gente tem, né? Já estamos nisso. Então,
Toda a população brasileira consome isso. Aí você pode ver o percentual aqui, a usina nuclear de Angra, com 1,7%. Você quantos milhões de pessoas que ela consegue com 2 gigawatts? Aqui você pode imaginar, você pode tentar estimar a quantidade de pessoas que dá para atender a cada 1 gigawatt de energia que você produz. Essas usinas aqui, ela também te dá uma ideia do quanto que você vai alagar, né? Fazendo uma comparação com as duas tabelas, você consegue estimar o quanto que você vai alagar e o quanto de energia que você precisa para uma determinada população. Só fazer umas continhas. Agora, explicando a tal das bandeiras que foram criadas no Brasil, o Brasil, ele, como a gente viu aqui, ó, quase 70% de energia nossa é produzida com hidrelétrica. Mas quando a gente tem um tempo de um período de estiagem, que os rios estão baixos, né, não estão cheios, a gente vai ter menos produção de energia elétrica. Algumas usinas são até desligadas, para não ter problema. E aí aumenta a produção, a gente liga algumas termoelétricas, que são muito mais caras. Termoelétricas, elas ficam desligadas, né? Uma parte fica funcionando e uma parte fica desligada. Quando a gente tem um período de estiagem, período de baixa produção de energia nas hidrelétricas, a gente liga algumas termoelétricas. Isso deixa cada quilowatt produzido, cada quilowatt-hora produzido mais caro. E esse valor vai bater lá na nossa conta. Então, foi criado um sistema de bandeira. Aí, a bandeira verde, ela está com uma alta produção de energia hidrelétrica e a gente não tem acréscimo. Se tiver em bandeira amarela, a gente tem um pequeno acréscimo, e em bandeira vermelha, a gente tem um acréscimo maior. Então, é nesse período que a gente tem que consumir menos energia ainda para não perder nosso dinheiro só para a conta de energia elétrica. Aqui tem um gráfico bacana para mostrar aqui, ó, a oferta hidráulica, 423 terawatts de energia, o total 636 terawatts que a gente consome. Então é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.